Senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo. A ideia era ser gravado, mas imprevistos acontecem. A gente tem sempre que morder a língua. Por quê? Eu disse num podcast passado que eu amo o improvável, o imprevisível. Eu disse que eu me amarro nessas coisas que acontecem de repente, que a gente tira uma lição da vida. E olha aí, ó. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. É óbvio, evidente, com a parceria aqui, ó, dos estúdios da Didático Tech, a minha equipe maravilhosa que está sempre me ajudando, e você que com certeza é muito importante nesse podcast. Quero lembrar para você, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu link, ativa o sininho. Eu falei no último podcast, a gente atinge 21 mil visualizações num podcast e só tem 2.400 inscritos. Um negócio esquisito, né? Traduzindo, a pessoa vai lá, fuça, mas não se inscreve. Isso é um pouco como é que é a vida. Hoje, tô recebendo com muita alegria, respeito e admiração a doutora Jane Luiz. Olá. Esse Luiz é francês? Não, é germânico. É germânico? Isso. Você viu que o germânico também é um germânico diferente, né? Doutora Jane, obrigado pela sua generosidade, teu carinho de poder estar aqui. Fique muito à vontade. Aconteceram esses imprevistos, mas a gente está aqui para aprender. A senhora é advogada e psicanalista. Isso. Há quantos anos? Advogada há mais de 20 anos, psicanalista há quase 10 e atuei em outras áreas aí também, envolvendo o direito e a psicanálise. A senhora junta os dois na hora de atender um cliente? Sim, com certeza. Psicanálise muda o olhar para o outro. A escuta é diferente. Psicanálise, eu costumo dizer que ela é a vida. Não é verdade absoluta, mas é a vida. Bonita essa frase, psicanálise é a vida? Sim. Eu gostei desse negócio. Doutora Jane, a senhora trabalha como advogada, como a senhora disse, há mais de 20 anos. Sempre foi nessa área de defesa da mulher, dos direitos das mulheres? Não. Sempre foi? Direito civil e direito de família. Uhum. 80% dos meus clientes eram homens. De 2018 para cá, com o trabalho mais efetivo, as mulheres mudou um pouquinho. E existe uma história que fez a senhora tomar esse viés? 2018, fevereiro de 2018, eu fui cobrada mesmo pelo Senhor, por Deus, para compartilhar e ajudar as minhas irmãs. Fui, como que eu posso dizer, empurrada, colocada na parede. Ei, suas irmãs, minhas filhas, estão morrendo porque você não compartilha o seu conhecimento com elas. A senhora também é pastora? Sim, pastora auxiliar. Uau. Igreja Cristã Metanoia, em Belford Roxo. Terra boa, Belford Roxo. Alô, Belford Roxo! Belford Roxo! Muito bom, apóstolo Washington. Então a senhora, na verdade, trabalhava diretamente, seus clientes eram do sexo masculino? Sim. E de 2018... Eu sempre tive, assim, a curiosidade de entender o discurso deles com essas mulheres. Eu queria entender a louca, a maluca, a que depende deles e outros pormenores que eu sempre ouvia. Então, a curiosidade de entender esse universo feminino desse lado, né, na forma técnica do direito de família, me instigava. Mas eu deixava de lado até porque eu tinha e estava por eles. Mas em 2018 veio essa cobrança num evento de mulheres, o senhor me cobrando esse trabalho, especificamente as mulheres. Eu tive dificuldade porque eu não queria, porque trabalhar com mulheres é esquisito. É mesmo? É complicado, né? Mulher é um bicho esquisito e complicado. Não sei, a senhora tá dizendo. Eu sei o meu universo. A senhora, como mulher, tá dizendo. Sim. Se eu falar isso, é complicado. Agora, a senhora falar já é um outro assunto. Eu falei, não quero. Eu relutei em trabalhar com mulheres. Inicialmente eu não quis. E daí mesmo surgiu o nome desse meu atual trabalho que mais me motiva hoje, Liberte-se do Opressor. Na qual o senhor falou para mim, o primeiro opressor que você tem que se libertar é você mesmo. Uau. De toda arrogância, altivez e egoísmo de não ajudar suas irmãs. Eu tenho pressa. Ele me disse que eu estava atrasada nesse compartilhar conteúdo e ajudar mulheres, acolher mulheres vítimas de violência doméstica, relacionamento abusivo e demais abusos dentro da igreja. Como é que isso é identificado? É denúncia? A senhora é procurada? A senhora detecta? Como é que funciona isso? Fevereiro de 2018, né? Como eu falei, foi quando começou esse puxão de orelha, esse chamamento. E eu relutei, mas entendi, me libertei de mim, vamos dizer assim, de toda arrogância, altivez, de não querer trabalhar com mulheres, porque é difícil. Nós somos complicadas.
Mas quando eu entendi e aceitei, falei, ok, como? Eu criei uma página no Instagram e a página cresceu muito rápido. Fevereiro de 2018, já bombou no primeiro mês, segundo mês. Qual o objetivo principal inicial que eu tinha ali? Conhecimento técnico e jurídico. A Lei Maria da Penha. Seca. Eu vou ajudar quem me procurar no direct e vou colocar conteúdos na página da Lei Maria da Penha. Simples. Se elas me procurarem, divórcio, pensão, guarda, medida protetiva, as 3, e eu vou auxiliar de forma gratuita elas nesse sentido. Conforme o trabalho foi crescendo, em abril a OAB me convida, fiz a função de delegada na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica em Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. E em 2018 viajei, fui para a América, Europa, falando sobre essa temática. Final de 2019, eu percebi, ouvindo essas mulheres que me procuravam no direct, escutando, entendendo, a escuta ativa que a psicanálise te dá me despertou para quê? Não é só eu dar um remédio jurídico para elas, não adianta, elas precisam entender quem elas são no ciclo. Qual a dependência emocional dela no ciclo de violência para ela se ver em terceira pessoa e sair desse ciclo. Porque o que estava acontecendo? Preciso de uma medida protetiva, tá aqui. Um mês depois ela voltava. Ou para o mesmo agressor. No caso, agressor, a vítima voltava para o agressor. Sim, ou voltava na delegacia com o mesmo problema. Ou 6 meses depois, em outro relacionamento, mas no mesmo perfil agressor. Então não era remédio jurídico que estava funcionando. É o remédio emocional. A dependência emocional. Então, final de 2018, eu tive esse entendimento e falei, simples, eu vou criar grupos terapêuticos. E aí nós criamos grupos terapêuticos uma vez por semana, por 1 hora, online, de graça, atender vítimas de relacionamento abusivo ou violência doméstica. 2019 foi um grupo, hoje nós estamos com 13 grupos. Uau. 2021, os homens começaram a pedir ajuda, agredidos e agressores. É isso que eu queria entender. Existe? Sim, já chega aí. Aham. E do pedido de ajuda dos homens, né? A página não é para eles, mas eles pediram ajuda, a gente não vai negar. Hoje nós somos 3 grupos terapêuticos. Tem dias e horários diferentes para homens, agredidos e agressores. Está ali no meio a meio. Meu marido é um responsável por um grupo. É tipo um AA? Quase isso. É um tratamento terapêutico. Sim, não, mas eu digo assim, existe essa coisa do indivíduo confessar que fez? Sim, sim. É necessário, né, o reconhecimento. Sair da negação é muito importante. Então, com essa visão, com esse viés emocional, grupo terapêutico, tratamento terapêutico que a psicanálise dá, eu tive a ideia, né, e pensei, preciso expandir isso dessa forma. Então, a página cresceu nesse aspecto. A identidade de si, a sua dependência emocional, a sua responsabilidade, não a sua culpa. A página teve esse viés, né? No final de 2018, ainda, numa reunião entre Defensoria e Ministério Público, um patrulheiro que estava na reunião, ele comentou sobre as estatísticas desses 4 municípios, onde qual era o dia que mais se chamava ocorrência de violência doméstica? Quarta e domingo. E a gente teve a curiosidade de entender por que quarta e domingo. Chegamos à conclusão que é dia de jogo. Mas aí esse patrulheiro me chamou de canto e ele falou assim, doutora, é dia de culto também. É dia que os irmãozinhos saem cheios de poder da igreja e soca a esposa em casa. Sangue de Jesus tem poder. E aí, nessa fala dele, eu voltei em fevereiro de 2018, quando o senhor me falou, cara, você está atrasado. Mano, é dele. Que troço louco. Em fevereiro, eu voltei, né, na minha lembrança, e o Espírito Santo me incomodou de novo. Ele está vendo? É sobre isso. Você ainda não está falando das suas irmãs. E eu falei, simples, né? Vou às igrejas. Vou pedir oportunidade de igreja para falar sobre isso. Porque eu passei 2018 palestrando em empresa privada, OAB, Ministério Público, Defensoria. Viajei Europa e viajei América falando disso. Mas não estava falando em igreja. Achando que estava cumprindo o que ele me mandou, né? Falando nos 4 cantos do mundo, mas não. Nessa fala desse patrulheiro, eu entendi que eu não estava falando onde eu deveria, que é nas igrejas. Então, virou 2019 e eu passei pedindo, mendigando a oportunidade nas igrejas para falar sobre isso.
Anderson, 2019 inteiro eu não consegui falar. Inteirinho, o ano inteiro. E eu ouvi absurdos. Tipo, você com esse cabelo aí? Ah, com esse seu jeitinho de falar? Você é meio feminista, melhor não. Não, você é muito pra frente, não vou deixar você falar sobre isso. Você vai empoderar as mulheres da igreja. Isso não vai ser bom. Eu prefiro uma mulher que apanhe, que eu possa disciplinar, do que uma mulher divorciada. Jane, não posso, porque você vai disseminar o divórcio. Eu ouvi os mais absurdos que você possa imaginar. Desculpa te interromper. Existe nessa estatística de quarta-feira, que já me assustou, existe a questão denominacional? Os pentecostais. São os que fazem... Quanto mais barulho, mais tóxico é. Vou até beber água. Cara, que doideira. Que doideira. Muito triste isso, né? Sim, claro. Isso no aspecto de violência doméstica. No abuso sexual, abuso espiritual e moral, a gente já parte para o neopentecostal. Então eu comecei a questionar as lideranças ali dos 4 municípios, né, onde eu estou. E questionando, deixa eu falar, não consegui 2019, na pandemia começou a melhorar. Eu creio que a igreja estava sem assunto, cultos online, vão convidar ela. E eu fiz muitas lives em 2020, durante a pandemia. Isso foi melhorando, abrindo a mente do povo. O povo foi entendendo o que eu estava ali falando. Não estava falando contra nenhuma igreja, contra nenhuma liderança. Então foi melhorando, eu comecei a falar e o trabalho foi expandindo. Hoje a página, um pouquinho mais de 15 mil seguidores, 70% delas, 90 e pouco mulheres, mas 70% dessas 94% são cristãs. A página não tem linguajar cristão, não é só para mulheres cristãs, mas 70% das minhas seguidoras são cristãs. Então é muita mulher mal casada dentro da igreja. É muito relacionamento abusivo e violência doméstica dentro da igreja. E ainda que eu não jogue esse conteúdo de forma cristã, abriu-se oportunidades para mim falar sobre isso. E aí o pessoal foi entendendo também que não é pecado falar sobre isso. É necessário, que não é tabu falar sobre isso. É conhecimento. A gente precisa falar sobre isso. O que é um relacionamento abusivo, o que é a violência doméstica, quais os tipos, por que acontece, o que é o divórcio. E nessa do divórcio, quando eu vi essa fala de uma liderança lá de São Gonçalo, ela falou assim, eu prefiro uma mulher que apanhe, que eu possa discipular, do que uma divorciada, e eu tive outro clique. Falei, as mulheres divorciadas. Porque o resultado do meu trabalho, muitas das vezes, traz o divórcio. Mas eu me questionei, falei assim, mas não é isso que eu quero. E claramente o senhor falou para mim, fica na tua, que isso é comigo. Faz o que você tem que fazer. Se vai acontecer o divórcio não, é outra coisa. Muito embora, às vezes, o divórcio já até aconteceu. Né, antes de uma agressão. Sim. Então, não se preocupe com isso, continue fazendo. Mas eu me atentei e olhei, né, tive a visão, a preocupação de olhar para elas. Quem são as mulheres divorciadas na igreja? Apagadas, colocadas de lado. As tolas, as que não oraram direito, as que não seguraram seus maridos e casamentos. E muito triste, porque eu olhei para o meu contexto e eu me percebi. Eu, como mulher casada há mais de 20 anos, eu não olhava para elas, para as divorciadas. Elas não têm ministério, elas não costumam estar em liderança. E aí você vê o preconceito, o preconceito também da igreja em relação a essas mulheres. E eu orei, e eu continuo orando. Levante, Senhor, uma geração de mulheres divorciadas dispostas a falar sobre isso. Porque a maioria é vítima. Existem, sim, as culpadas. Mas a maioria não é. A senhora acredita, desculpa lhe interromper, que a igreja, mesmo que tenha o merchandising, a igreja da família, de verdade não entende nada sobre o assunto ao ponto de se permitir nessas situações? Ela entende. Ela não quer viver isso. Não quer viver, então entende. É diferente, é. Ela entende que então, a família... Então o indivíduo que fala pra senhora, eu prefiro uma mulher que apanha, ele sabe que a mulher tá apanhando. Sim, com certeza. Sabe. Então ele é conivente. Sim. Ele é cúmplice daquela situação. Entendi. Isso começou a melhorar um pouquinho, porque eu comecei, nos meus inquéritos, eu comecei a chamar a liderança como testemunha, como cúmplice. Aí eles levavam um susto. Quando recebia a notificação. Intimação, como assim?
Ah, mas ela me contou e falou para não denunciar. Mas o senhor sabia, isso é crime. Cadê a responsabilidade social de uma liderança? Ah, não posso no meu gabinete pastoral. Qual a lei que te dá esse amparo? Boa, hein? Isso é boa. Não tem. O que é ser pastor? Pastor não é profissão. Pastor é uma ocupação. Você não tem essa ética de ter que esconder as coisas. Principalmente se for crime. Então, e aí, essa minha fala confronta a liderança. Aí você vai entender por que eu congrego em Belford Roxo. A minha fala confronta muitas coisas, muitas falas, muitas lideranças. Então, eles preferem colocar de lado tanto o assunto quanto a minha presença. E o meu trabalho. Bem-vindo ao clube. Mas é um outro assunto. Eu queria entender o seguinte, se a senhora me permite. Sempre. E eu não tô aqui para fazer papel de advogado do diabo, tá? Mas é uma curiosidade. Como é feito esse filtro aonde acontece a verdadeira violência, certo? E a postura de alguém que quer desconstruir a imagem, ou tá chateada, ou tá aborrecida, e aí vai lá e faz uma denúncia meio que sem pensar nas consequências, né? E como é que vocês fazem esse filtro? Na parte pública, né, nos órgãos públicos que eu passo nas delegacias desses 4 municípios, 36% são denúncias falsas. O tirocínio policial te faz entender quem está mentindo, quem não está. A psicanálise ajuda e a prática, o dia a dia. Porque as histórias são muito parecidas. As demandas de mulheres que vivem, e homens, que vivem relacionamento abusivo e violência doméstica é muito parecido. Você tem que prestar muita atenção para não trocar os nomes. Ou as histórias, porque são muito parecidas. Então, o dia a dia te dá essa prática. Fui policial militar em São Paulo, então o tirocínio policial te ajuda, assim, você pega. Você consegue captar ali com uma mentira. E 36%, que é bastante, eu considero bastante, dos 4 municípios, são falsas. É a vingança. Mas como é que isso é feito? Como é que vocês... A senhora recebe a denúncia? Sim, a gente analisa. Dá continuidade, não dá, descarta a pessoa? Como é que é feito? A gente inverte a denúncia, né? Aí inverte, porque você fazer uma falsa denúncia é uma contravenção. Então a gente só inverte. E aí a pessoa que fez a falsa denúncia que vai responder por aquilo. Houve a outra parte, houve testemunha se tem todo... O inquérito vai andar e no final a gente vai concluir. Mas na primeira oitiva a gente já sabe se tá mentindo ou não. Na primeira ali a gente já pega. Na página a mesma coisa. Eu falei isso em órgão público, né? Mas na página, quando me chamam direct ou eu coloco no grupo terapêutico, 2 vezes que eu escuto eu já sei se é o sinal. Porque a delegacia ela recebe a denúncia. Sim. Né? Isso vira uma ocorrência e que se transforma num processo. Sim. Né? Isso chega até vocês dessa forma, já pronto? Não, na e aí fase vocês de dão inquérito. continuidade? Chega na fase de inquérito, onde está ouvindo as partes para depois virar denúncia, virar processo criminal. Chega na fase de inquérito. Ali a gente já vê muita coisa. Mas quem conclui é o delegado. Se ele conclui que foi crime, ele vai mandar para o Ministério Público. E aí vai correr. Pode ser que no processo... Mas já apareceu alguém que sofreu essa falsa e que passou por todo o trâmite de um processo e depois procurou a senhora ou não? Sim, bastante. Mesma coisa. Aí inverte. Lá no processo inverte. Sim, entendi. Em vez de ser denúncia, vai ser a falsa denúncia. Vai responder do mesmo jeito. Eu não sei se a senhora pode falar isso. Como é que é um homem que sofre o abuso? Qual é o tipo de coisa que acontece com um homem que está sofrendo o abuso da esposa ou da companheira? Ele fala? Como é que é esse abuso? Ele fala? Se ele fala? É. Não sei. Ele pode não ser mudo. Ele não fala. E como é que a senhora descobre? Qual um homem que vai na delegacia e vai falar, tô apanhando? Fala um pra mim. Boa pergunta. E como é que a senhora descobre? No decorrer das oitivas que a gente vai ouvindo as pessoas, a gente Qual detecta. foi o caso mais assustador que a senhora já pegou? Não, tem assim? um monte. Não, mas fala um aí, parecido. Conta um. O cara tinha 1,90 m, a mulher tinha 1,50 m e dá-se o cacete dele. Mas não é... Gente, eu tô brincando aqui pra ficar mais leve, tá? Não vai dizer que eu tô sendo preconceituoso, não. A gente entende. Mas assim, eu, pelo menos, nos meus plantões, na minha forma, eu não vejo o aspecto físico. Eu sou muito atenta à fala. Na fala você detecta a manipulação, o controle, a maldade da mulher. E também a retração dele. Porque ele está com vergonha.
É como eu falei, você não consegue citar um homem, ou até público aí, famoso ou não, que foi na delegacia e falou, eu tô apanhando. Não tem. Culturalmente se criou isso. E os homens sofrem justamente por causa desse silêncio. Um evento que eu faço muito parte, aí eu e meu esposo, maçonaria, num evento desse que eu palestrei, eu perguntei. 64 homens, 164 homens tinham ali, não lembro o número exato. Na plateia eu perguntei, quem de vocês aqui apanha? Eles riram. Um do outro. Riram. Então, se tem um homem ali que apanha, ele não vai ser acolhido. Não vai ser acolhido. Ele não vai falar pro outro irmão dele que ele tá apanhando, porque vão rir da cara dele. Se ali, dentro do ambiente cristão, um homem sofre isso, imagina uma delegacia. Então, um homem hoje que sofre agressão, a agressão ela é descoberta no caminhar do processo. Porque, inicialmente, de ele ir, ele não vai. A primeira vez que eu vi a imagem da senhora, a senhora apareceu na minha timeline no meu Instagram sobre um fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de um dito apóstolo que denúncias, né? Eu não, confesso que agora o nome fugiu da minha cabeça. De abuso sexual. Eu não sei se a igreja dele fechou, se ele ainda tá com a igreja. Tá aberta. Mas ele eu me lembro que a senhora ainda falou assim, eu recebi 5 ou 6 denúncias. 7 denúncias. E a senhora falou assim, eu sei que tem mais. Sim. Como é que foi essa questão dessas informações? Foi veio tudo de uma vez? Não, foi uma por uma. O que acontece? Dentro desse trabalho de violência doméstica no Liberte-se, eu costumo dizer que a violência doméstica é um fio. Você puxa o fio da violência doméstica, vem tudo. Vem abuso sexual de criança, de menor, vem abuso de idoso, vem de tudo. Vem abuso espiritual. É assim, é puxar um fio de violência doméstica, vem de tudo. E aí, crescendo o trabalho com violência doméstica, o pastor Anderson, lá de Brasília, que tem um projeto Nossas Histórias Curam, que é de vítimas de violência doméstica, relacionamento abusivo, abuso sexual, abuso moral, de liderança, para acolher essas mulheres. Ele recebe do Brasil inteiro. E a gente tem, né, esse trabalho de maçonaria junto, ele me chamou, você pode ficar responsável pelo Rio, como advogado dessas mulheres, mas tem de acusação? Posso. Então, todas as denúncias que chegam para ele nesse projeto, que são do Rio, ele manda para mim. Então, chegou para ele uma denúncia de uma menina desse caso para ele, através do Tiago Alicerce e de Anderson. E aí ele me contacta, manda para mim, eu escuto a vítima. E foi abuso mesmo? Ali envolve muita coisa, que é como eu falei, a violência doméstica, ela traz ela ramifica. O que acontece nas igrejas neopentecostal, é específico delas. O abuso espiritual primeiro, que dá margem para o moral e para o sexual. Então, nesse caso específico, o abuso espiritual é muito forte, muito grande para todos, para homem, para mulher. Ali é mais juventude, né? A senhora pode especificar algumas características para quem está assistindo a gente identificar? Porque às vezes a pessoa não tem noção de que ela está sofrendo um abuso. Sim. O espiritual. Abuso espiritual é aquele que te limita dentro de uma bolha. Não te deixa sair. Você não pode frequentar outras igrejas. Você não pode ler livros diferentes do que o líder te indica. Você tem que estar na igreja todos os cultos. Você tem que trabalhar na igreja. Você não pode dizimar em outro lugar. Você tem que dar primícia e tantas outras coisas. As NEOs, né? É um controle... É um controle excessivo da sua vida. Você não pode fazer nada, não pode ir em reunião de família, só igreja, igreja, igreja. Abuso espiritual, isso é abuso espiritual. Inimigo do amigo do pastor é inimigo do pastor também. Igrejas, empresas, familiares. Saiu daqui, tá debaixo de maldição. Isso. Essas coisas. Eu tô perguntando de curiosidade mesmo. É isso mesmo. Porque são terminologias que a gente vai ouvindo ao longo dos anos e que em alguns momentos a gente passa de largo. Só eu tenho a verdade, só tem que me ouvir, não pode vir outro pastor, só tem que ouvir a mim. Não pode ler. Isso é considerado abuso espiritual. Partindo-se daí, vem o abuso moral. E depois vem o abuso sexual. Por quê? Começa no abuso espiritual. Que você se dedica tanto, fica tanto dentro da bolha, que infelizmente dentro da bolha você passa a confiar excessivamente também naquele líder. Que começa até a chamar de pai, né? É o pai espiritual, a mãe espiritual, você dedica a sua vida integralmente àquele líder.
que dá brecha para os outros tipos de abuso. Se ele for um líder abusivo, que a maioria é, narcisista, doente, psicopata, ele tem o viés sexual. Então, ele começa no abuso espiritual, para seguir para o moral e depois ele vai para o sexual. Infelizmente. E quando o líder não... Desculpa, interromper. Eu tô sendo aqui o curioso, mas que viveu em alguns momentos no bastidor. Gente, o líder que ele não entra nessa esfera sexual, mas ele entra na esfera financeira. E vai tirando de você o que você tem, o seu trabalho. Então, exemplo. Quando a pessoa tem uma renda grande, ele consegue extrair. Se não, ele faz a pessoa trabalhar para ele, por ele, na casa dele, limpar a casa dele. Isso tudo abuso espiritual. A irmã vai fazer faxina na casa do pastor. Abuso espiritual. Né? Fazer o cabelo da pastora. Abuso espiritual. Hã? Abuso espiritual. Você não tá ali para servir a pessoa, o homem. O que a palavra diz? É só ir na palavra. Mas a maioria nem prega a palavra. Sim, não. Na palavra Eles nem entram na palavra. As mensagens hoje de neopentecostal são coach. São motivacionais. Você não prega mais salvação, pecado. Você não se prega mais isso. Então, principalmente nesse ambiente de bolha. Que não pode falar disso. Tem que falar o que... Não, é pecado se você sair daquela igreja. Sim, aí isso é pecado. Isso. Que é o abuso. Se você ouvir o outro pastor, é pecado. Sim. Não, você tem que me servir. Uhum. Eu sou a sua liderança. Eu vou dar conta de você no céu. Líder nenhum vai dar conta de ninguém. Vai dar conta do que eu faço para com você, não de você. Correto? Mas o linguajar é o contrário. Eu sei, eu preciso te ensinar. O líder que liga pra você. Ô, Jane, por que você curtiu a postagem daquele pastor lá? Não pode seguir fulano, não pode seguir ciclano. Tem que ser só o que eu determino. Tem que ler só a minha leitura, o que eu indico. Bolha. Tá te tirando identidade e o seu direito de ir e vir. Abuso. Esse daí é a porta que ele abre para os outros tipos de abuso. Se ele tem a conotação sexual, que a maioria tem, psicopatias, transtornos, e os demônios também, ele vai para o abuso sexual. E é o caso ali. Então, nessa história do Playboy da Fé. O abuso espiritual é muito grande, muito maçante, que abre portas, que abriu portas para ele praticar abusos sexuais. Já são 7 denúncias? Veio uma primeiro e de uma ela conseguiu convencer. Mas ele tá preso? Não, ele não foi preso. Inclusive a prisão foi indeferida por esses dias, porque a legislação tem as suas falhas, né? Infelizmente não vai ser preso. E ele continua à frente da igreja? Que eu soube, né? Rumores aí, não gosto, né, de falar porque eu não tenho certeza. Os rumores é que de 800 foi para 100 membros e tem um outro pastor que veio de Londres para dirigir a igreja. E ele tá no banco. Que ele se colocou no banco. A senhora citou agora há pouco o pastor Anderson Silva. Sim. Que tem meu respeito e minha admiração. Já estive num debate onde eu questionei eu acho que é esse evento que ele faz num determinado valor, e aí alguém achou até que você é contra o pastor. Não, eu só queria entender, mas isso é um outro assunto. O pastor Anderson Silva, ele se torna no Brasil uma referência nessas denúncias. Sim. Né? E aí eu volto àquele tema anterior sobre essa questão desse filtro. Porque eu me lembro de uma live que ele faz e nessa live ele fala vários nomes. Né? Isso foi uma coisa assim muito forte na época. Pastores Inglórios. Né? Ele falou desses nomes todos que ele falou aqui, a gente não precisa ficar citando, até porque a gente não teria tempo. Tem bastante. Se não me falha a memória, a live dele foi quase umas 3 horas. Foram na época. 3 não horas, foi isso? 3 horas. Então, eu assisti a live e eu achei muito forte da parte dele citar nomes. Ele cita nomes. Na peneira, todo mundo ali. Realmente, todos os nomes que foram ditos, como diz minha avó, tem culpa no cartório. Tem. Todos. Ninguém é inocente. Não. Não foi falso. Não foi com a intenção de denegrir. Não, desde o início, nunca foi. O que acontece nesse trabalho dos Nossas Histórias Curam? Quando chega, a gente investiga, a gente conversa com a vítima, a gente entende. A sabatina que ela passa num tribunal, numa delegacia, ela passa primeiro conosco. Tem um grupo, tem uma equipe que trabalha, psicólogos, psicanalistas, advogados. Tem ele de curioso, porque ele não tem essas formações, mas a vítima procura ele justamente pela fama que ele tem, porque o abusador, ele é famoso.
E ele usa desse artifício para calar essa vítima, para silenciar. Ninguém vai acreditar em você. Então, olha quem é você e quem sou eu. Eu sou fulano de tal. Então, quando elas procuram um outro pastor de renome, elas querem essa igualdade. Ninguém vai me ouvir, mas vai ouvir ele. Então, a gente investiga. E como procuram ele, vem dele, elas se sentem mais à vontade, mais na liberdade, quando ele apresenta a equipe e a gente trabalha em cima dela. Porque dos nomes que ele fala, muitos deles estão ainda em evidência, em atividade, né? Estão. E alguns, respeitosamente eu falo isso, que eu esperava que iam ser citados, não foram. Né? Então, eu não sei até que ponto... É porque não chegou, ou porque a gente não concluiu ainda. Entendi. Mas chega de... Mas hoje... Quanto mais famoso então, mais quando tem você lá. fala assim, chega, vamos trabalhar aqui com estatística mensal, qual é a média de denúncias que vocês recebem? Mês? Ah, bastante. Pode falar semana? Não. Pode falar dia? Não, a gente tira por mês. A gente tira por mês. Porque essa história do quarta-feira me assustou, confesso pra senhora. Mas porque, é assim, verdade. o que é fato? Eu fui pastor local algumas vezes na minha trajetória ministerial e eu presenciei muito dessas situações de agressão, mas eu nunca tinha ouvido essa informação. Quarta-feira, dia de Quarta culto. e domingo. Então o cara volta do culto. Cara, isso é muito louco, meu. Cheio do poder. Isso é muito louco. Eu escutei isso de um patrulheiro que não é cristão. Sim. Mas ele fez essa leitura. Ele fez a leitura. Olha que triste. Cara, que é muito triste isso. Doideira. Nessa sua caminhada, alguém se perdeu? Alguma morte? Sim, várias, infelizmente. No meio da igreja? Já tem de menina às 9 da manhã, às 18 ela se matou. Ah, ela se matou? Sim. Já ouvi menina meio-dia... E ela estava envolvida com o pastor? Sim. Já ouvi menina meio-dia e 8 horas cai um pix na conta dela e ela desiste de fazer a denúncia. Bastante, isso tem bastante. Porque eles têm dinheiro. Desculpa, por favor, repete isso. Ela faz a denúncia. Faz. 3, 4 horas depois, ela diz que não vou desistir, que é melhor. Eu fiz um acordo financeiro com ele e vou ficar quieta. E aí vocês não podem dar continuidade? Não pode. Porque tudo depende dela, né? Tem bastante. E você falou de estatística, né? No Brasil, o pior estado é Goiânia, depois vem Rio de Janeiro, depois Brasília. Agora me tira uma dúvida aqui. Eu ouvi uma fala do pastor Anderson Silva, ele não estou dizendo que ele foi infeliz na fala dele, mas ele disse que no Rio de Janeiro tem um monte de pastores sérios, mas esse índice é muito grande. Aqui é. Mas é grande porque tem ou porque tem denúncia? Eu sou paulista, né? Como te falei. Eu vim há 13 anos para cá que eu estou aqui. O que eu percebo é uma cultura de erotização no Rio de Janeiro muito forte. Fato, isso tem mesmo. Erotização, sexualidade, isso é muito aflorado. Então, os desvios sexuais aqui são muito grandes. O desvio de caráter sexual, de liderança aqui é gritante. Então, eu entendo que é cultural. Eu não estou justificando. Tá, mas a minha pergunta não é essa. Quando você fala assim, no Rio de Janeiro, tem mais casos do que em outros estados. Sim. Né? Mas tem mais casos porque houve mais denúncias ou porque houve mais descobertas? Porque, não discordando de vocês, eu sou leigo no assunto, existe essa questão da não denúncia. Sim, a gente então, trabalha como com não que tem chega. denúncia, sim, você automaticamente... Entendi. Você não vai ter essas informações. A gente trabalha com o que chega. Se o que chega mais é aqui, a gente conclui que é aqui. Porque eu acho que aqui, de alguma forma... eu conversava outro dia lá em casa, eu tenho algumas experiências que eu vivi de situação que o líder se envolveu com a mãe, aí depois se envolveu com a filha, e nesse meio tempo tinha um filho que foi vendo aquilo, ele tomou um certo corpo e um dia ele pegou o cara de paulada na porta da igreja e matou. Então, tipo, enquanto ele era criança, ele foi vendo aquilo ali, aquilo foi revoltando ele matou. De cara que toma tiro e mete migué, que foi tentativa de assalto, mas é marido que descobre. Então, assim, eu percebo no Rio de Janeiro uma tentativa de resolver com as próprias mãos. Sim, sim. Entendeu? Tipo assim,
a senhora conhece Belfort Roxo, A sabe o que eu tô informalidade. falando, né? A galera se demole, meu irmão, vai pro forno. A informalidade nessas decisões, sabendo que o sistema é falho. O sistema é muito falho. Não dá para depender do judiciário. Eu trabalho e vivo dele. E eu tô dizendo, Não ele dá é pra falho. depender do judiciário Não e da dá. eclésia. Sim. Porque a eclésia, por muitas vezes, ela é então- muito mais corporativa. Muito, Sim ou não? muito. Eu Então, conheço indivíduos, desculpa lhe interromper, que pra defender os seus pares, o seu amigo, o cara faz pacto com o capeta, resolve no gabinete. entendeu? Resolve Porque ali, né? E você falou de família, né? Que a igreja vende o conceito de família, família perfeita. A liderança tem mania de vender família perfeita. E ela não existe. E já começa o abuso aí. Papai, mamãe, filhinho. Pastor, a pastora ou a esposa do pastor, missionária, filhinho e filhinha. Todo mundo bonitinho. Aqui não tem problema nessa família. Perfeita. E eles falam muito isso, pregam muito isso, mostram muito isso visivelmente. Um povo carente, ignorante de conhecimento, olha aquilo, espera aquilo para si, porque ela espelha, principalmente a mulher. Se ela tem, é casada, bem casado, pastor, eu vou apanhar 20 anos, vou orar 20 anos para se tornar aquilo ali. positivo. Então, a liderança precisa parar de falar que ela é perfeita. Ela é saudável, mas ela não é perfeita. Já começa o abuso aí. Se ela vende isso e a pessoa compra aquilo, fica mais difícil de sair desse contexto. Então, quando acontece alguma coisa, quem vai ser manchada? Não é uma história, não é uma vida. É o conceito do que eles venderam de família perfeita. Então, não pode manchar isso. Então, vamos resolver aqui na mesa. Ninguém precisa ficar sabendo. E aí, se resolve no gabinete. O Nossas Histórias Curam, quando foi lançado, tentou fazer dessa forma, sabendo da responsabilidade de tantas pessoas que olham para esse líder quando ele é famoso. Vamos resolver no gabinete. A vergonha do teu pecado, do teu crime, muitas vezes, tem que ser menor do que o seu arrependimento. Chega e fala o que você fez. Assume o seu BO. Responde criminalmente por isso. Não pode. Porque eu sou fulano. Então, isso foi enchendo. Uhum. Perturba qualquer um. Para de fazer isso. Porque não é tua filha. Eu não gosto de usar esse discurso, mas é muito isso. Enquanto não é a sua filha, não é dentro da sua casa, você trata de qualquer forma. Isso é feio. Isso é um absurdo. Agora, quando é dentro da sua casa, vamos resolver aqui. Quando é fora, deixa. Todas as situações que a senhora viveu nesses anos aí de sei lá, igreja, mundo secular, né, que pode dizer assim, existe um terror maior por parte da senhora como profissional de ver essa questão acontecendo dentro da igreja? Eu só recebo ameaça de pastor. Pastor já te ameaçou? Muitos. Quase todo dia tem um aí. Só recebo ameaça Qual de tipo crente. de ameaça? Para com isso, vou te matar, sei onde você mora. Vou te matar? Você tem que parar com isso em nome de Jesus. Você está denegrindo a minha imagem, você está acabando com a minha igreja, está acabando com o meu ministério. Deus vai pesar a mão em você. Isso é todo dia. Só de líder eu recebo. Que isso, cara. Tudo doideira. Triste. Eu já fiz essa pergunta que eu queria saber como é que essa questão da mulher, do homem que sofre o abuso, né? E a senhora é a favor de que todas as mulheres das igrejas aprendam algum tipo de defesa pessoal? Sim. Independente se é igreja ou não. Não. Toda mulher. Tô usando Toda a mulher. prerrogativa igreja, Sim. porque a igreja tem essa conotação do praticar exercício, arte marcial. Porque arte marcial você vai ter que se prostrar diante e cumprimenta o tatame. Que os caras começam a entrar nessa vibe, né? Jiu-jitsu, aí você vai lá, você faz. Para evangelismo pode. Para isso não pode. A senhora é a favor que as mulheres Sim, aprendam todas. um tipo de Independente da crença. Toda mulher tem que saber se defender. Quer seja numa arma, quer seja. defesa? A senhora é a de favor forma do porte de pessoal. arma? Sim. O brasileiro não tem maturidade emocional para isso, mas sim. Com policial militar que já fui, eu entendo que sim.
A senhora diz que já foi porque a senhora deu baixa? Pedi exoneração para advogar. Fui por 6 anos. Fui a primeira mulher a dirigir Patamo, no Vale do Paraíba. 1900 bolinha. É mesmo, né? Amo. A gente em off aqui, a gente tava conversando um pouco sobre... Vamos dar uma aliviada, tá? Vamos dar uma aliviada, mas no mesmo peso aqui. Em off a gente tava falando aqui que a senhora, nas últimas eleições, a senhora veio candidata. Sim. Qual eram as suas principais propostas? Eu trabalho com a Lei Maria da Penha, né? Uma lei federal. Então, as propostas, os projetos que eu tenho são de âmbito federal, por isso que eu vim a federal. Eu posso dizer que foi a pior experiência da minha vida, mas a qual eu me apaixonei. Me apaixonei, não vou sair mais disso. É mesmo? Vai tentar o que agora? Vereador de Niterói? Vou vir para a vereança e depois continuo Quantos a federal. votos a senhora teve? 1083. Ah, mais do que eu, tá vendo? 1083, sem dinheiro, passando por várias violências institucionais, políticas, mas me apaixonei. Precisamos estar lá. Homens com propósito, homens de Deus, mulheres de Deus precisam estar na política. Nós precisamos estar lá. E assim, eu falo para meu Deus, eu não sabia que eu era política. Que lindo. Eu também descobri. Eu quero. Você tem alguma pergunta pra fazer, meu amor? Já passou tanta coisa. Então pergunta. Quer Aproveita. Hã? Aproveita, tô porque, aqui. É porque eu tô falando aqui em off, o pessoal tá querendo saber o que eu tô falando com a Magnólia. E a gente conversa muito essa questão do que acontece nesse universo liderança, liderado, e que as pessoas não têm a percepção de que isso é um domínio. Sim. E a senhora tá colocando na esfera crime. Sim. Sim. Eu vivi durante muito tempo da minha vida aquele conceito do servo. E aí eu queria entender, porque a gente está tratando muito a questão do líder que domina a figura feminina. E quando o líder domina também a figura masculina. Aonde que entra esse abuso? Ele não faz nem essa distinção, né? Ele faz o abuso, extragênero, é para os dois. É porque eu vivi uma situação na minha vida... que mulher se entrega mais que começou com a fantasia de que a vida ia melhorar. Então, cola aqui comigo, limpa meu carro, varra a minha casa, faz o que eu te peço, que a hora que mudar pra mim, vai mudar pra você. Só que eu sempre via ele mudando. E a unção que você... respeita, essa você atrai. Isso aí. Meu Deus. Aí, à medida que você vai se rebelando, que é a linguagem que eles usam, que na verdade você começa a pensar, né? Sim. Eu tô dando um pouco de depoimento da minha vida, a doutora tá entendendo que sou eu. À medida que você começa a questionar algumas coisas, você é chamado de rebelde. Sim. Não é isso? Isso. E os questionamentos não tem nenhum tipo de desrespeito. Não. É um questionamento óbvio. Mas você não pode pensar. Então eu vou dar um exemplo aqui clássico de algo que aconteceu comigo. Que eu, durante muito tempo, eu fui um palestrante, um pregador nacionalmente conhecido. E a minha liderança pediu para que eu, durante um ano, eu abrisse mão da minha agenda para servir a igreja. Então, durante um ano, eu não atendia convite para lugar nenhum. E eu ia na igreja em todos os cultos da igreja. Semanais, domingo de manhã. E em alguns momentos apenas para sentar, assistir o líder e ser o termômetro do líder. Então, tipo, o Anderson Bravo tá dando aleluia e glória a Deus para que o cara tá falando, então aquilo que ele tá falando é coerente. E a proposta que ele me fez é essa: eu preciso de você ali comigo. E nesse um ano, ele não cumpriu nada do que ele promete pra mim. Então foi o ano que meu aluguel atrasa, meus filhos perdem escola porque eu não consigo pagar. E quando chega no final do ano, que eu me permitia isso, que eu rompo com ele, no sentido tipo assim, desculpa. Esperou muito ainda, né? Um ano? Sim. Eu ainda passei como rebelde. Sim. Mas como você mesmo disse, você se permitiu. Sim. A responsabilidade é tua. Mas assim, não sei se a gente pode transformar esse momento aqui, do Conta Aqui, como um... doutora, muito respeitosamente eu falo isso pra senhora aqui, eu vou me segurar pra não chorar. O povo de Deus, na sua grande maioria, sofreu muito na vida. E quando tem um encontro com Cristo e passa a servir uma igreja, ele acredita que tudo ali é perfeito. Eu sempre faço essa brincadeira. Eu vivi um tempo da minha vida que se o pastor plantasse uma planta bananeira, eu plantava. Mas não lia tanto a Bíblia, tenho certeza.
não é uma questão de ler a Bíblia. Sim. É uma questão de ser fiel. Mas se você lesse, você não ia ser fiel A senhora- ao homem. Tá. Eu não tô discordando da senhora. Sim. Mas a senhora vou usar a prerrogativa do seu argumento. A Bíblia vai dizer que a gente tem que ser fiel aos senhores até quando eles são maus. Sim. 1 Pedro vai ensinar isso. Então você, em nome dessa prerrogativa. Eu fui formado numa escola ministerial que dizia o seguinte: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Meu Deus. Para quem não conhece as entranhas da Assembleia de Deus, que eu fiz parte durante 25 anos da minha vida, você quando se forma, que você se forma na convenção, Sim. você faz um ato quase que nazista, que fica todo mundo de pé e grita o nome da convenção, uma vez não sei o que, sempre não sei o que lá. Não aceita. E aí, você aprende que nunca chora em público, pra não demonstrar tua fraqueza, tanto é que é proibido. Hoje tá liberado, mas durante muito tempo era proibido o pastor fazer o casamento da própria filha. Era proibido pra não ter emoção. Não pode botar a mão no bolso, não pode botar a criança... Era cheio de regras em nome de uma pseudo-obediência. Quando você começa a questionar, e aí é onde eu falo pra senhora, não é que eu não li a Bíblia. Sim. Eu só queria, tipo assim, tá bom, vou dar uma cordinha. Mas por quê? Pra quê? Então, Pra se a gente onde? pudesse aqui agora, nesse momento, dar conselhos. A senhora acabou de falar que o trabalho que a senhora faz, infelizmente, em alguns momentos, gera alguns divórcios. Sim. E, de repente, alguns dos conselhos que a gente vai dar aqui vai gerar alguns divórcios espirituais. Se é que alguém me entende o que eu tô querendo dizer com isso. De tipo, gente que tá 10, 15, 20 anos debaixo de um jugo, de uma liderança e não tá entendendo que tá sofrendo esses abusos. Se a senhora pudesse listar aqui conselhos pra você que nesse momento vai assistir o Conta Aqui, acorda pra tal situação. O que eu chamo a atenção de todo o meu trabalho, não só dirigido à igreja, é olhar para si da sua identidade. Você está sendo você na sua igreja? Você pode ser você na sua igreja? Você pode ter família nessa igreja? Você pode participar das reuniões de sua família? No seu casamento, você é você no seu casamento? Você tem que ficar escondido também, não pode rir alto como você sempre riu. Não pode usar um cabelo solto como você sempre usou. Nas suas relações profissionais também. Você é você? É se questionar. A pessoa que vai na praia não pode postar foto, né? Pois é. Hã? Você tem ordem e decência e você não pode ir na praia. Então você não está sendo você. Você quer saber. Não, a pessoa até vai na praia. Né, mas não pode saber. Mas que aí tá lá, a pode mim fazer é isso stories. aí. Mas a pergunta é: você sentiu incomodado ou se não sentiu? Eu quero saber se minha igreja é abusiva. Faça essa pergunta para si. Eu posso ser eu na minha igreja? Se você chegar à conclusão que você não pode ser você, você está numa igreja abusiva. Nesse casamento, eu posso ser eu? Se você não pode, você está num relacionamento abusivo. É isso. Identidade. Eu sou assim. Eu tenho essas características. Eu sou alegre e não posso rir. Eu tenho família e não posso abençoar minha família. Eu tenho que estar aqui. Eu sou inteligente e não posso ler. Eu tenho consciência, tenho discernimento das coisas e não posso falar com outro pastor. Eu não posso conversar com as minhas amigas que não estão na igreja. Eu não posso ser eu. Se você não pode ser você em qualquer relacionamento, ele é abusivo. Vocês hoje, têm algum tipo de denúncia? É lógico, correm segredo de justiça, mas o famoso tem uma árvore grande pra cair. Existe? Tem. Tem uma árvore muito grande pra cair? Tem. Infelizmente, eu acho isso tão triste. Não tô aqui trabalhando com a ideia da fofoca. Não, e nem E eu nem gosto disso. Na verdade, a minha prerrogativa não é querer que aconteça. A gente não evita de tratar no gabinete. A gente evita de trazer a público, porque infelizmente para alguns não acreditam que isso vai acontecer, o público, mas só começa a um processo de cura ou de responsabilidade quando vem a público. Mas a gente evita. Não porque quer tratar no gabinete, mas é porque a outra parte não quer.
Então vocês entram em contato com a pessoa Sim, que foi acusada. sempre conversa, principalmente se for de relevância. Aí Anderson vai, conversa, tenta a mesa. Responsabilidade, não é abafar, não. Ó, errou aqui, chegou assim, assim. Você confessa? Vamos responder isso aqui criminalmente? Que o tamanho do seu pecado, o arrependimento tem que ser maior. É responder criminalmente. Isso é crime, não é só pecado, é diferente. Vamos responder? E aí tem fulano que cuida de liderança. Né? Nós temos várias lideranças no país que cuida de liderança. Então, ó, responde. Vocês estão em todos os estados hoje? Todos. Vamos para cá, ó, responde criminalmente, a gente te acolhe, a gente vai na delegacia, a gente vai se ficar preso, a gente vai ser pastor dentro da prisão com você. Restaura, aceita. A maioria não quer. A maioria não quer. Então, não quer assim? Então vamos para público. E aí vem, a bomba explode. Entendi. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Que na verdade é de relacionamento. Eu sempre acreditei, e isso me ajudou muito a fazer minhas escolhas, que o divórcio começa no namoro. Sim. E só que hoje, principalmente hoje, onde os relacionamentos são muito volúveis, estão voláteis, né? Na verdade, seria a pergunta. As pessoas se conhecem pouco e são muito intensas nos seus relacionamentos. Então, muitas meninas hoje já estão partindo para um relacionamento, a pessoa está casando já com um agressor ou Sim. com uma agressora. Né? Durante muito tempo eu fiz noivas e eu vi, enquanto a gente estava ali arrumando para o casamento, e você via esse correto, eu falei, gente, não vai dar certo, sabe? E só que as pessoas não enxergam. Sim. E elas ficam acreditando no seguinte, é a princesa que precisa do príncipe para salvar ela do castelo, matar o dragão e fugir no cavalo branco. E às vezes o dragão é ele. Ou ela. E assim, quais são os indícios de que aquele namoro ali já é um casamento, vai ser um casamento abusivo? Porque assim, às vezes no namoro não houve agressão física, mas houve o grito, Sim. houve o empurrão, houve o você não vai sair com essa roupa, Sim. entendeu? E a menina, ela não enxerga. Ela enxerga, ela só não quer Entendeu? ver. Ela não Ela enxerga, mas não quer Ela ver. enxerga, mas não quer ver? Eu acho que ela casa pensando assim, ó, eu vou casar, ele vai mudar, Sim, e sim, ele sim. pensando, ela não vai mudar nunca. Sim, E é isso não aí. muda. É. Então, que a gente... Eu tenho uma filha que vai fazer 21 anos, a gente conversa bastante, mas... Ela quer fazer esse assim, corte e ó, mostrar pra filha. o que você Ela quer diria? fazer o corte. Eu não sei se você Com tem Com legenda e tudo. Não tive filha mulher, Então, mas só o que homem. você diria para sua filha diante de vendo alguns... Não, eu falo pra eles, eu falo a mesma coisa. Assim, olha, é abusivo. Quais são os indícios iniciais bem pequenininhos, Bem sutil. bem sutis de um relacionamento? Porque todo mundo fala disso quando o negócio é grande. Vou falar uma bem sutil. Vou te levar pra lanchar. O que você quer comer? Qualquer coisa. Esse qualquer coisa você já tá dando e avisando, sinalizando que você come qualquer coisa. Uau. Nunca tinha pensado nisso. Para onde você quer ir? Qualquer lugar. Você já está colocando no subconsciente dele. Eu posso levar ela para qualquer lugar. Então, uma mulher, uma menina forte de si, com a sua identidade, então trabalha a identidade dela, potencializa a autoestima dela. Ela vai saber, hoje eu quero isso, eu gosto disso. Uma vez ou outra, ok. Mas sempre, não tem vontade? Ai, amorzinho, o que você quiser. Ai, qualquer lugar tá bom. Ai, gostei desse presente. Ela odiou, mas ela, ai, que lindo. Ela não gosta. Mas você tocou num ponto bom. Fala que não gostou do presente. Eu falo. Fala. Marido, ó, primeiro... Eu não gosto de Aquele trocar. vestido que tá lá 3 anos. Gente, eu comprei o vestido pra essa mulher tem 3 anos. Ela nunca usou o vestido. Eu falei, você não gostou do vestido? Olha aí, ó. Leva pra terapia, que ele não tá bem, não. Nunca usou, doutor. Eu Olha, gostei. É que o vestido põe no tem bazar. momento, tem hora, tem Não. entendeu, todo pra usar. Não, ou faz a dica. Vai passear no shopping e mostra. Tá vendo aquele ali? É aquele ali, tamanho tal. Pronto. Seja mais intencional. Mas você tocou num ponto importante. Vamos lá. Nesse trabalho, o que eu percebi? Falar aos mais novos. Por quê? O relacionamento abusivo, ele dá abertura para a violência doméstica. A violência doméstica é o resultado do relacionamento abusivo. Tudo começa no relacionamento abusivo, que é quando? Os primeiros relacionamentos.
12, 13, 14, 15, né? A primeira fase ali que já passamos por ela, né? A gente quer ser amado. Testosterona gritando. A gente quer beijar na boca, a gente quer ser acolhido, quer ser pertencido, quer ser amado. Então você faz qualquer coisa. No contexto religioso tem a pressão. Tem que ser menina de Deus, menino de Deus, é para casar, tem que casar, porque a identidade de mulher vitoriosa ela é casada. A divorciada é a tola, a solteira é a desesperada. E a casada é a vitoriosa. A igreja faz isso. Então ela jovem ali, ela quer casar, porque ela acredita na bênção de Deus. E aí tem uns doidos ainda que falam, ó, Deus mostrou que é fulano. Ainda tem isso. Então ela começa o relacionamento, ela já percebe, mas ela não quer ver, porque ela tá naquela, eu preciso casar, eu preciso cumprir o que meu pai e minha mãe querem, eu preciso estar bem na sociedade, eu preciso ser vitoriosa, ser casada. Ser casada, não é nem casar, é ser casada, estado civil. Eu preciso, ele vai me salvar dos meus pais ruins, é o príncipe encantado, é o medo de ficar sozinha. Envolve muita coisa. Envolve também, que é o principal que a psicanálise mostra, a ausência paterna. Uma menina que tem um pai adicto, ausente, alcoólatra, ela se torna uma presa fácil para relacionamento abusivo, porque ela quer ser amada por um pai que ela não teve. A ausência paterna, a busca desse pai que tem que prover, que tem que enviar, ela não tem. Então ela vai buscar no menino. Então ela faz qualquer coisa para ele fazer isso, ainda que ele não faça. Então ela coloca a identidade, os gostos dela de posse dele. Quando nós entendemos dessa forma, a gente começa a falar em escola municipal, estadual. E o feedback deles, dessa idade aí, é lindo. É assim maravilhoso, porque eles recebem esse tipo de conhecimento assim com os olhos brilhando e sedentos de perguntas. Como que é? Mas o que eu faço? É lindo de ver. E é um trabalho preventivo, que as igrejas deveriam fazer. O estado civil de uma mulher cristã não define quem ela é. Principalmente não define a intimidade dela com Deus. Mas o discurso religioso fala outra coisa. Então, já começar a potencializar a identidade dela como uma menina cristã, da sua identidade. Quem ela é? Filha de Deus. Paternidade. Ela não precisa de outro homem para preencher esse vazio dela. Ela não precisa potencializar muito isso. Principalmente de meninas cristãs negras. Porque o índice da mulher de violência, que sofre de violência doméstica é de negras. Mas onde começa a violência doméstica? No relacionamento abusivo, na adolescência. A solidão da menina negra, de 15, 14 anos. Ninguém fala sobre isso. Ela vai ser índice lá na frente. Mas ninguém quer falar dessa solidão, ninguém quer falar com ela, a autoestima dela, a falta de paternidade dela, de potencializar essa estima. Então é de forma muito sutil. Prende o cabelo, troca o batom, o vermelho é de puta, essa calça está muito apertada, só tem que ser saia, só tem que vestir. Ela está deixando mais uma vez a identidade dela. O menino conheceu ela daquele jeito, mas ele pede para ela tirar algumas características, porque tem que ficar do jeito dele. E ela a mesma coisa. Você não pode mais falar com a fulana, você não pode mais seguir o ciclano, você não pode mais ir para tal lugar, ou comer em tal lugar, ou vestir tal lugar, vestir tal vestimenta. Ela também começa a tirar a identidade. Então, quando você vai falar para uma filha, você fala, não deixa ninguém roubar a tua identidade. E você tem um pai. Se você não tem um pai aqui, você tem um pai lá. É frisar essas duas coisas, identidade e paternidade. Paternidade vinda dos céus. Ela fica mais forte emocionalmente, mais forte na identidade. Ela vai saber e ela vai identificar os sinais. E assim, eles são nítidos. Quando ela está forte nesses dois lados, ela não vai acreditar em príncipe. Ela não vai precisar de um homem. E quando eu digo precisar, é não depender mesmo. Não é ser empoderada, não. Com discurso feminista ideológico. Não. Ela vai ser feminina na sua identidade. Ela não vai precisar de ideologia nenhuma para dizer quem ela é. E ela vai saber o que é bom e o que é ruim. A senhora é feminista? Deus me livre. Não. Sou feminina. A senhora é empoderada? Não, sou apoderada pelo Espírito Santo. Está em Lucas.
Empoderada não, eu sou apoderada, tenho um homem, um casamento saudável, não perfeito, com um homem, um parceiro do meu lado que me envia, me protege e me provê. Mas a senhora anda armada? Já andei muito, hoje em dia não, hoje só da palavra mesmo. Amém. Já andei bastante, não vejo necessidade. Mas sou a favor, como já falei. Então, potencializar a juventude hoje, eu posso dizer que é o principal trabalho que a igreja deveria olhar. Potencializar a nossa juventude. Para não perder eles para a ideologia, como a gente está perdendo, e para casamentos mais saudáveis daqui 10, 20. A gente estava falando no almoço hoje. Os casamentos hoje, de 10, 20 anos, são poucos. Quanto tempo de casado você tem? Quando você ouve 20 anos, você já se assusta. Nossa, que legal. Mas eu quero ver isso daqui 40 anos, 30 anos. Então, é potencializar a juventude de hoje nesse aspecto de identidade e paternidade, para ela não cair. Doutora Jane Luiz, a gente está chegando ao final. A senhora está... não vou reclamar, porque eu tenho aprendido a não reclamar. A ideia era ser ao vivo, né? E porque ia ter perguntas na hora, aquela coisa toda. Eu até desativei o telefone aqui, o pessoal começou a mandar mensagem aqui no WhatsApp, aqui eu coloquei no modo avião, porque o pessoal, por que tá acontecendo? Mas eu não sei se a gente consegue agora, nesse finalzinho, deixar além das suas redes sociais, do seu contato, é óbvio, que eu tenho certeza que vai aparecer muita gente procurando a senhora, mais do que já procura. Uhum. O que a gente pode deixar de ajuda preventiva nesse primeiro momento daquela pessoa que está vivendo isso hoje? Eu fiquei muito chocado, confesso pra senhora que eu fiquei muito chocado com essa questão do quarta-feira, dia de culto. Isso tá martelando. Quarta e domingo. Desculpa, é quarta e domingo. Ficou muito assim forte, tipo, o cara vem do culto, sabe? Já é inconcebível a ideia da violência, ainda mais tipo, depois de um culto. Não que justifique, mas o cara se aborreceu no trabalho. O cara foi fechado na rua. Não, o cara veio tanto que a primeira conclusão que a gente chegou foi dia de jogo. Quarta e domingo. O time dele perdeu, ele se estressou. Sim, mas não. Quem tá na rua todo dia, que foi um patrulheiro que me chamou e falou assim, mas também é dia de culto. Então, isso mexeu muito comigo. E o meu trabalho, que às vezes é sair correndo no meio da noite e ajudar alguém, costuma acontecer de domingo para segunda. Eu chego do culto, a gente já chega tarde, porque costuma lanchar depois. Eu já demoro para me arrumar, porque eu sei que pode vir alguém ligar. Sempre depois do culto. Até a música, depois do culto você vai ver. Conheço. Se a senhora pode aí dizer assim, você que tá aí assistindo a gente e tá vivendo X situação, entre em contato o mais rápido possível. Sim. Eu deixo 3 canais, né? O 180, que é a denúncia anônima. Em caso de risco de morte, flagrante, 190. E páginas de conteúdo sobre isso. A minha página, Libertos do Opressor, a minha pessoal, que trata de diversos assuntos, mas você buscar uma forma de ser acolhida. Né? Minha página tem acolhimento, não tem julgamento, essas redes dos órgãos públicos, mas ainda que você procure esses órgãos públicos, esses canais, você precisa se fortalecer emocionalmente. Porque, como eu disse, o sistema é falho. Você indo mais forte emocionalmente, você consegue suprir também e passar por cima do sistema. Você olhar para si, é filha, é linda, é capaz, não merece apanhar, não merece ser xingada, ser roubada. Você precisa se resgatar, procurar ajuda. É isso. E para aquela pessoa que está sofrendo um abuso espiritual? Sai da bolha, vai ler a palavra, vai ser você. Filha, filho de Deus, sai da bolha. Você não merece, como filho de Deus, viver numa escravidão espiritual. Tenho certeza que muito mais do que esse momento, isso reverbera, né? Sim. O que está acontecendo hoje aqui. Eu estou saindo daqui com muito mais informação. Perfeito. Viu? Compartilhe. Sim, com certeza. É necessário. A gente precisa, nós, mulheres, precisamos de vocês, homens, saudáveis. E falando sobre isso, vocês estão perdendo espaço. Nós, mulheres, já perdemos. Espaço, eu digo. Tanto que já tem as que querem nossos direitos. Mas o que eu entendo, olhando da forma ideológica para o mundo hoje, para o nosso lugar, cadê os homens?
Nós precisamos de vocês saudáveis para falar, para ensinar os mais novos que existe. A ideologia está falando que vocês não existem mais. Ou que são todos opressores e todos estupradores. Não. Existem homens bíblicos saudáveis. E vocês precisam falar. Precisam se mostrar. Porque é fácil. E é bom ser submissa a um homem saudável. Amém. Obrigado, Didático Tech. Obrigado a todos. Até a próxima.